investir e enriquecer com bolsas de valores é possível? Lembrar o seguinte, eu não fiz roteiro nenhum para esse vídeo não, eu estou mostrando meu ponto de vista com relação ao que eu acho sobre investimentos, né? Passando aqui por 14 anos que eu invisto, já fiz uma série de coisas com bolsa de valores, com renda fixa, e assim eu tenho uma opinião formada com relação a isso. Mas antes de falar, primeiramente eu peço que se você não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like se você gostar do vídeo, se não gostar também não precisa. Se você entender que o vídeo agregou alguma coisa para você, você se inscreve, beleza? Então até depois da vinheta. Será que é possível enriquecer com bolsa de valores? Na minha humilde opinião, eu acho que não é possível você enriquecer apenas com bolsa de valores. Até porque a bolsa de valores, quando você pensa em colocar algum dinheiro ali, ela vai ficar oscilando e às vezes ele vai oscilar tanto que você vai ficar feliz em muitos momentos e vai ficar triste em outros momentos. Então a bolsa de valores em si, somente investir em renda variável, eu acho que vai deixar você frustrado, né? Se você começar investindo valores muito pequenos e esperando que vai enriquecer muito, vai demorar muito tempo. Se você investir valores muito altos e sem uma estratégia por trás, somente pensando em renda variável, porque você gosta de empresas, vai vir um momento de crise e vai derrubar tudo. Então tudo aquilo que você construiu vai começar a cair. Então quando você pega grandes nomes do mercado, tipo Luiz Bassa e tal, quantos anos Luiz Bassa tem, quanto tempo ele demorou até chegar naquele patamar que ele chegou hoje e quanto tempo você tem ainda para você chegar naquele seu objetivo? Será que você tem uma pouca idade? Se eu pegar, por exemplo, uma criança de 5 anos e colocar um valor pequeno, investir em empresas de crescimento, é possível que você consiga um valor muito alto no futuro, mas será que você tem esse tempo todo? Então, se você quiser realmente ganhar dinheiro, enriquecer, ter uma tranquilidade financeira, e quando eu falo enriquecer, isso é muito relativo, tá? Tem pessoas que acham que o enriquecimento é você ter bilhões de reais, na verdade não é. O enriquecimento pode ser aquele momento em que você não tem mais vontades, você quer ter coisas naturais ali de um ser humano tradicional, normal, e você consegue ter. Quero fazer uma viagem, quero comprar um carro, quero fazer alguma coisa ali, você consegue fazer e consegue ter uma vida tranquila, consegue pagar um plano de saúde bom, consegue ajudar quem está ali do seu lado. Isso às vezes é enriquecer, você precisa ter bilhões. Agora é interessante que você pense que para você chegar onde você quer, primeiro você precisa ter um plano. Esse plano você vai traçar dois caminhos, né? Na verdade, 2 pontos. Eu tô aqui, eu quero chegar aqui. Qual é o prazo que eu tenho? Eu tenho esse prazo. Com esse prazo aqui, qual é uma taxa de juros mediana ali que eu consiga manter e sustentar? Porque o grande problema da bolsa de valores, é por isso que eu falo que investir na bolsa de valores não vai te deixar rico simplesmente, pura e simplesmente ali, porque você vai começar a botar dinheiro e vai vir uma crise. Olha os últimos 10 anos no Brasil. Sempre tem uma crise, aí tem hoje um monte de influência na internet falando aqui, bote seu dinheiro em dólar, bote seu dinheiro nos Estados Unidos. É outra balela, é pura ilusão também. Porque lá nos Estados Unidos tem as mesmas merdas que tem aqui no Brasil. Ah, porque é a maior economia do mundo. Eu sei que é a maior economia do mundo. Mas lá tem empresas que caem 10, 15, 20, 30% num dia. Do mesmo jeito, empresas grandes. A gente viu o caso do Facebook quando veio a DeepSeek e trouxe ali uma certa concorrência ali com relação às outras empresas de inteligência artificial, de produção de chips, né? Nvidia caiu pra caramba. Então, assim, são empresas voláteis do mesmo jeito, é um país com seus problemas internos também. Então muita gente fica com aquela ilusão, vou investir nos Estados Unidos. Aí você tem uma tributação que é diferente, você tem a questão do imposto de renda aqui no Brasil vai ser diferente, você tem empresas que você não acompanha, você tem um cenário econômico que você não acompanha também. Você tem os Estados Unidos aí com uma briga terrível com a China e querendo invadir agora a Venezuela. Acontecendo tudo no mundo. Então, assim, aqui no Brasil, você pega os últimos 10 anos, já passamos aí por umas 10 crises, né? Não tô nem falando exclusivamente de uma Covid da vida, mas crise política, mudança de governo. Lá na China mesmo faz alguma coisa lá, os Estados Unidos influencia, aqui no Brasil influencia, você tem uma globalização que tá tudo interligado. Então, como é que você conseguiria ganhar dinheiro? Primeira coisa é trabalhando de verdade. Eu não conheço ninguém que ficou multimilionário ou bilionário exclusivamente com bolsa de valores. Eu não conheço ninguém. Mas o Luiz Bassa ficou. Tá, se você quiser chegar onde ele chegou com 90 anos, se você for um cara jovem e estiver aportando muito dinheiro também,
Maravilha. Eu acho que isso não é a realidade da maioria das pessoas. Eu acho que você tem que trabalhar muito, ter uma fonte de renda que você consiga fazer os aportes, ter um acompanhamento de perto com seus investimentos, deixar a ilusão do lado de que comprar empresa, só comprando empresa você vai ganhar muito dinheiro, porque ela vai ter altas e vai ter quedas, você vai ficar rico, vai ficar pobre, vai ficar tipo Auto da Compadecida. Então, investimento em bolsa em si não vai te deixar rico. Eu já vi vídeos na internet falando sobre investir no tesouro te deixa rico. Nenhum investimento vai te deixar rico desde que você trabalhe da forma tradicional. Nenhum deles vai te deixar rico se você trabalhar da forma tradicional. Agora, como é que você poderia trabalhar e ficar realmente bem de vida, com dinheiro legal, bacana? Aí você precisa ter uma estratégia que você consiga manter consistência. E esse é o maior desafio quando se trata de investimentos em renda variável, consistência. Com consistência você consegue enriquecer. E a consistência é aquele cálculo que você pode dizer aqui, ó, e se eu ganhar 1,5%, 2% ao mês ou 1% ao mês, seja lá o que for, e isso perenemente aqui todos os meses ali ganhar esse valor e fizer o aporte X, eu consigo enriquecer, consegue enriquecer. Só que você precisa ter um dimensionamento numa carteira em que você consiga ampliar essa previsibilidade e se proteger de momentos de instabilidade. Para você se proteger em momentos de instabilidade e aumentar a previsibilidade da sua carteira, você tem que ter uma carteira muito bem dimensionada. E é isso que eu prezo muito nos investimentos. Eu já fiz muita cagada, assim, no sentido de que, vou comprar tudo ações e aí vai dar certo. Aí você tem aquela alta gigantesca, depois cai tudo de novo. Aí, não, mas eu não perdi dinheiro. Eu só perco quando eu realizo. Isso é uma pura ilusão. Você tem uma perda não realizada. Porque se você precisar daquele dinheiro naquele momento e for resgatar, a perda vai ser realizada. Então, quando você tem a carteira valorizada, nada garante que você vai manter aquela carteira valorizada. Quando você pensa naquela ideia de eu vou diversificar os meus investimentos e aí vou botar um monte de ativo, aí você tem que pensar na convexidade do ativo, você tem que pensar na tendência daqueles ativos da sua carteira, você tem que pensar nas projeções econômicas que estão se materializando, muita coisa é projetada e vem aqui trazida ao momento presente, né? E o prêmio do risco ali, ele vai ficar oscilando dia após dia. Então, para você ter uma carteira, você tem que pensar no seguinte. Tem uma frase que a Natália Arcuri, ela falou um dia, né, isso já faz muitos anos, eu não lembro nem se ela lembra disso, mas ela falou assim, a minha renda variável é a minha empresa que eu construí. Eu achei muito interessante isso, porque se você pega uma carteira de um grande influencer, pega o Thiago Nigro, a carteira dele, e for acompanhar a carteira dele no detalhe, você vai ver que tem altas e baixas absurdas, e ele tem absurdos aportes na carteira dele. Então, assim, ele ficou rico, foi com o investimento em si? Não, ele ficou rico, foi aportando, foi com a empresa dele, foi os negócios que ele tem, ele ficou rico com isso. Então, assim, ele tem uma mentalidade com relação a longo prazo, de estudar a empresa, fazer tudo. Tem, maravilha, ele tem tudo isso. Só que se fosse somente isso, ele seria uma pessoa rica hoje? Provavelmente não. Agora, se a pessoa ela pega o dinheiro e faz os ajustes bonitinho, acompanha de perto aquilo ali, ela vai ter um rendimento que é mais previsível e com isso ele pode fazer um cálculo. Quanto é que eu posso ter daqui a 5 ou 10 anos? Então, as carteiras que eu vejo mais performar aqui no nosso escritório são carteiras que estão com 80 ou 90% de ativos de proteção e coloca ali de 10 a 20% de ativos de alta volatilidade. Em vez de eu ter uma carteira gigante de ativos de renda variável, por que eu não coloco uma carteira pequena de renda variável de ativos mais explosivos? Que aí, se você tiver uma desvalorização forte nos seus investimentos, você não vai perceber tanto, porque o percentual da renda variável é pequeno em frente à sua carteira. Fala que investimentos mais voláteis é pequeno. Se você quiser realizar uma perda, você ganha na parte tributária. Porque se você tem um lucro e você realizou uma perda passada, você pega e economiza no imposto de renda, está recuperando o seu dinheiro. Se tiver um boom forte ali, um crescimento grande, você vai ganhar bastante, porque você não colocou um ativo que é pouco volátil, colocou um ativo mais volátil. Então é muito mais inteligente, em vez de você botar, por exemplo, 100 mil reais em renda variável de grandes empresas, você coloca 90, 80, 90% em ativos de proteção e 10% em vez de ser de grandes empresas, sejam empresas boas, excelentes, mas de crescimento. Você pega, por exemplo, uma Petrobras nos últimos 10 anos, subiu aí os 1.300%. Você fala, que maravilha, 1.300% em 10 anos. Mas se você pega uma empresa como a April, subiu 10.000%, 11.000%, subiu 10 vezes mais do que a Petrobras.
Em vez de você ter 100 mil reais em Petrobras, podia ter 10 mil na Petrobras. Você teria menos risco, porque você botou somente 10 mil, mas o resultado seria equivalente caso tenha uma alta no longo prazo. E o ativo previsível vai te dar aquela sustentação da previsibilidade necessária para que você consiga ver o seu patrimônio crescendo. Isso mesmo no momento de crise. Fora que você vai ter caixa para aproveitar um momento de crise. Porque crise é uma coisa que tem o tempo todo aqui no Brasil, ou seja, no mundo inteiro tem crise. Então é muito interessante que você invista de uma forma estratégica para que você realmente sustente o dinheiro que você ganhou. Se você não sustentar o dinheiro que você ganhou, não adianta nada. Você vai ficar patinando no gelo o tempo todo ali, não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Então esse é o meu recado de hoje, de uma pessoa que já tentou vários modelos de investimento e chegou a uma conclusão de que um modelo ideal é aquele modelo que te dá uma proteção e te dá uma rentabilidade acima da média. A configuração disso é uma coisa que tem que ser dimensionada de acordo com o momento econômico, o perfil da pessoa, qual é a estratégia que a pessoa vai querer colocar para a carteira dela, qual o prazo que ela estima que vai investir, qual o aporte que ela vai fazer. Tem uma série de coisas que tem que ser avaliado de forma individual. É por isso que eu não gosto daquelas pessoas que chegam, não, eu tô vendo aqui um influencer dizendo que o ativo tal vai subir. Pô, o influencer chega lá e bota 1% da carteira dentro daquele investimento, aí aquele investimento pega e despenca, mas você botou 100% de sua carteira naquilo que você confiou na pessoa. Vai chegar aonde nisso aí? Vai chegar em lugar nenhum. Então, assim, muito cuidado com o que você vê na internet, muito cuidado com o que as pessoas falam. Às vezes a pessoa tá falando até por vieses comportamentais daquilo que acredita, vou botar tudo em Bitcoin. Aí o Bitcoin pega e despenca. Bitcoin é um investimento de proteção. Que proteção o quê, gente? Toda vez que tem uma crise, você vê o Bitcoin caindo. Então, assim, muito cuidado com essas coisas. Somente um alerta que eu faço para vocês. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Se você não gostou do vídeo, coloca nos comentários o que você acha. Esse é o meu pensamento, mas é claro que outras pessoas pensam diferente de mim. E é interessante a gente ouvir o que essas pessoas têm a dizer. Então, deixa os comentários aí que eu faço questão de responder um a um. Um abraço e até o próximo vídeo.